eu presto conta a vocês sobre o que realmente está acontecendo com relação ao processo de afastamento do prefeito municipal e do vice-prefeito aqui na cidade de Itajaí. Minha gente, como você já me conhece, eu vou tratar com equilíbrio e com responsabilidade. Nós vamos informar o que está acontecendo. Nada de espetacularização para acusação e nem de defesa cega. Vamos aos fatos. Nessa terça-feira, dia 9, foi recebida uma denúncia contra o prefeito municipal e o vice-prefeito. O documento apresentado pelo presidente da Associação de Moradores do Bairro Fazenda, ele pede a abertura de um processo pela Câmara e o outro pelo Ministério Público para investigar e, caso comprovar, penas de até 3 meses até 12 anos no Poder Judiciário e perda de mandato do prefeito e do vice-prefeito num processo pela Câmara. Pelo prefeito ter recebido 2 salários integrais de R$ 44.167,54, somando R$ 88.335,08, durante 2 meses em que ficou afastado da Prefeitura Municipal e deveria receber, após 15 dias, pelo INSS e não pela Prefeitura. Gente, nesse período de 2 meses, a cidade de Itajaí teve 2 prefeitos ao mesmo tempo. O vice-prefeito, que respondeu pela prefeitura, e o outro, o prefeito licenciado, que deveria receber auxílio-doença do INSS após 15 dias afastado, mas recebeu salário integral dos cofres da prefeitura, o que é proibido por lei. Vejamos então o que diz as leis. Está aqui. A Lei Federal 8.212 diz o seguinte: lá no artigo 12, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Lá na letra J, o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado ao regime próprio de Previdência Social. Ora, isso é o que acontece com o prefeito e com os vereadores. Mas também a Lei 8.213, artigo 60, diz o seguinte: o auxílio-doença será devido ao segurado e empregado a contar do 16º dia de afastamento da atividade. E aí, meus queridos, no parágrafo 3º, durante os primeiros 15 dias consecutivos ao afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar o segurado, ou seja, neste caso, a Prefeitura de Itajaí deveria pagar o prefeito afastado por 15 dias. Após 15 dias, o restante tem que ser pago pelo INSS, como ocorre com qualquer trabalhador que não tenha previdência privada. Portanto, está muito claro que o prefeito recebeu sem poder receber. E o grande agravante é que até o momento ele não devolveu esses valores. Gente, nesses 2 meses, a cidade de Itajaí teve 2 prefeitos. O vice-prefeito, que respondeu pela função de prefeito, e o prefeito licenciado. E aí fica complicado, né? Nós pagamos 2 prefeitos. O prefeito deveria receber o auxílio-doença do INSS após 15 dias afastado, mas recebeu o salário integral dos cofres da Prefeitura Municipal, que é proibido por lei, como a gente já viu. Para se afastar por mais de 15 dias, o prefeito tem que pedir autorização para a Câmara. Em 5 de outubro de 2022, o prefeito pediu autorização e a Câmara deu. Só que a Câmara deu como manda a lei, sem vencimento. E o prefeito estava pedindo de forma remunerada. No próprio pedido feito pelo prefeito já aparece um grave erro. Ao pedir para se afastar por mais de 30 dias, por mais de 15 dias, como manda a lei, ele fez isso alegando que era recebendo salário de forma remunerada. Mas a própria lei que ele usa para justificar o pedido dele deixa claro que é sem vencimento, sem remuneração. Ou seja, teria o prefeito agido de má fé para induzir a Câmara de Vereadores a aprovar a lei com vencimento? Ainda bem que a equipe de procuradores da Câmara é bastante competente e atenta e verificou este fato e respondeu o prefeito dentro da forma permitida pela lei. Lá na prefeitura, eles deram o pagamento integral, como estava no pedido feito pelo prefeito, e não como a Câmara o autorizou. Portanto, cometeu a infração ao receber.
e não demonstrou boa-fé até agora ao não devolver o recurso. Esse é o grande problema. Mas a situação fica ainda mais grave, minha gente. Vamos ver. Além de receber o que não deveria e além de tentar induzir a Câmara ao erro, ao pedir afastamento com remuneração, sabendo que a lei diz que é sem remuneração, o que já estava complicado piorou ainda mais. Após o prefeito licenciado receber indevidamente o salário por 2 meses, o vice-prefeito em exercício de prefeito mandou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para mudar a lei orgânica e, assim, legalizar o ato que havia sido praticado anteriormente pelo prefeito, o que supostamente confirma o conhecimento de ambos, tanto do prefeito como do vice-prefeito, de que eles haviam praticado um ato ilegal. A Prefeitura Municipal de Itajaí, sabendo que a Câmara estava recebendo a denúncia, olha só o que eles fizeram. Emitiram uma nota de esclarecimento sobre o subsídio, que é o salário do prefeito e do vice-prefeito. E eles dizem que a Câmara não tem competência para investigar isso. Só esqueceu de dizer que há duas investigações diferentes, previstas nos artigos 1º e 4º do Decreto Federal 201 de 67. A primeira investigação é por crime de responsabilidade e ocorre no Poder Judiciário com penas que vão de 3 meses a 12 anos. Mas a segunda investigação é a político-administrativa, que é feita pela Câmara de Vereadores, conforme está aqui no artigo 4º do mesmo decreto de lei, e pode ter como punição a cassação do mandato. Pois bem, ambas essas investigações ocorrem com fundamento no Decreto Federal 201, de 27 de fevereiro de 1967. Infelizmente, fica configurado a tentativa da Prefeitura Municipal de Itajaí de desviar o foco do assunto principal, que é o prefeito ter recebido 2 salários estando licenciado, enquanto deveria ter recebido só 15 dias e o restante pelo INSS, dentro do teto do INSS, que se eu não me engano é R$ 7.000, bem menor do que os R$ 44.000, que é o vencimento, o salário do prefeito municipal. Estão entendendo o problemão que ele está metido? As supostas infrações cometidas pelo prefeito municipal de Itajaí são as dos incisos 1, inciso 7, inciso 8 e inciso 10, ambas do Decreto de Lei Federal 201, de 27 de fevereiro de 1967. Vejamos então. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, vejam, sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionada com a cassação do mandato. Registra-se, independente das investigações e punições do Poder Judiciário. Portanto, a Câmara é competente sim para investigar isso. Minha gente, a regra a ser seguida durante esse processo é esse decreto de lei federal. Está aqui. Nele há descrito, por exemplo, no artigo 5º, vamos lá no 5º, está aqui, os passos que tem que ser seguido pela Câmara. Está tudo aqui registradinho, tem até 90 dias para conseguir concluir tudo isso daí, tá? A Constituição da República diz aqui no artigo 81 que se o prefeito for afastado ainda nos primeiros 2 anos do mandato, o presidente da Câmara assume a prefeitura e até 90 dias tem que ser chamada nova eleição pública. Mas se o prefeito for afastado nos últimos 2 anos do mandato, que é o caso atual, aí o presidente da Câmara assume a prefeitura e há uma eleição indireta, ou seja, feita pela Câmara em até 30 dias. Está isso previsto também nos artigos 45 e 46 da Lei Orgânica. Nós estamos tratando de algo extremamente sério, minha gente. É exatamente por isso que eu estou abordando o tema com muita responsabilidade, sem acusar e sem defender. Nós temos que dar o amplo direito de defesa e só depois disso, então, decidir pelo arquivamento ou pela cassação do prefeito. Há fortes indícios na denúncia, como você já verificou.
Mas não é o momento para a gente fazer espetacularização, nem para fazer defesa incondicional. Que prevaleça a verdade, o respeito às leis, à transparência, ao dinheiro público e que a esperança do povo em dias melhores não se apague. Uma cidade com maus políticos, maus líderes, ela é superada com nova eleição. Mas uma cidade com um povo sem esperança em dias melhores é caos. Um abraço a todos vocês, vereador Rubens Angioletti, que trabalha exclusivo para a população de Itajaí, sempre às ordens por aqui. Fique com Deus, minha gente.